lidar com uma mãe difícil ou aceitar a personalidade da sua mãe. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E se você tem dificuldades de lidar com a sua mãe, de se comunicar, tem raiva da sua mãe, sentimentos negativos, muita mágoa, tem dificuldade de aceitar ela como ela é, às vezes até tem um relacionamento razoavelmente bom, mas tem dificuldade de aceitar a forma dela ser, fica aqui nesse vídeo, assiste até o final, porque eu vou te contar assim, coisas preciosíssimas que eu aprendi na minha própria trajetória para lidar com a minha mãe. Eu tive uma relação super difícil com a minha mãe. Não conseguia sequer conceber essa ideia de que mães são maravilhosas e sagradas e que devem ser amadas e respeitadas e blá blá blá. Para mim tudo isso era um absurdo. Mas eu saí de uma situação de quem não conseguia falar 5 minutos no telefone com a mãe sem ficar assim, tremendo de raiva. Não tinha paciência para conversar, ficava muito irritada, para uma situação que hoje eu consigo passar mais de 1 hora conversando com a minha mãe. Falo conversando, né, por telefone, porque eu moro longe da minha mãe há uns 20 anos, mas hoje eu consigo conversar um tempão. A gente só desliga o celular, porque às vezes eu falo, mãe, eu preciso trabalhar, depois a gente conversa mais. E sinto saudades dela, sinto um grande amor pela minha mãe, um reconhecimento pelo papel dela como mãe na minha vida, uma gratidão por isso. Então foi uma mudança assim muito drástica. Não vou entrar em detalhes sobre o relacionamento, porque muito provavelmente minha mãe vai assistir esse vídeo e eu sei que ela não gosta muito, né, que exponha as situações. Então, em respeito a isso, eu não vou compartilhar detalhes disso, mas só quero que vocês entendam que é possível você transformar o seu relacionamento com a sua mãe. É possível você transformar o sentimento que você tem em relação à sua mãe, mesmo que você não consiga melhorar o relacionamento em si, e principalmente que é isso que mais importa, como você se sente, como você enxerga a sua mãe. Então, se você quer entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso, o que isso significa e por que isso é tão importante, fica aqui até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que eu posso contribuir com você nesse aspecto, porque foi uma longa saga, né, de aí alguns anos. Eu diria que esse assunto em especial foi o que mais me inspirou, que me motivou há muitos anos atrás, né, quando eu ainda era adolescente, a começar a pesquisar sobre psicologia, sobre terapia, sobre a mente, né, porque eu queria entender a minha mãe, queria entender os meus sentimentos a respeito dela. Inclusive eu nem me apresentei, né, sou Priscila Pribenites, professora de yoga, de meditação, terapeuta, astróloga, e foi através dessas ferramentas em especial que eu conheci em determinado momento que eu pude me aprofundar nesse processo e que me ajudaram realmente assim a fazer uma virada de chave. Então, essa é uma questão que não se resolve do dia para a noite, acredite, você vai precisar se dedicar se você quer resolver essa questão na sua vida, mas é possível e eu vou contar para você tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa saber para conseguir fazer o mesmo. Então, para começar, eu quero pontuar aqui algo que eu tenho observado nas minhas pesquisas, nos meus estudos, à medida que eu comecei a me aprofundar nesse tema, que é a polarização. Antigamente você tinha uma situação em que os pais eram vistos como pessoas sagradas, não se podia contestar a autoridade dos pais, não se podia questionar, não se podia desobedecer, né? E quem ousasse fazer isso seria duramente condenado pela família, pela sociedade e por si mesmo, né? Ia carregar essa culpa pro resto da vida, porque não seguiu aquilo que os pais desejavam ou achavam que era mais interessante para eles, porque não respeitou os pais, enfim. E a gente tinha uma situação que os pais estavam claramente numa posição de hierarquia superior e essa hierarquia deveria ser respeitada. Isso era uma questão de moral, de caráter. Atualmente a gente tem o outro lado da moeda. A gente tem uma situação em que as pessoas têm muito mais acesso à informação, informação de autoconhecimento, informações relacionadas a terapias, como a nossa mente funciona, a influência dos pais na nossa vida, que é muito grande, né, na nossa personalidade, nas nossas neuroses. E aí, com
o conhecimento desse fato, porque isso é um fato, né? As nossas neuroses realmente elas vêm dos pais, mas com o conhecimento desse fato, acaba que hoje a gente tem uma polarização para o outro lado. Então, as pessoas caem num lugar de colocar os seus pais, as suas mães, como os culpados por todos os problemas de sua vida, que devem ser condenados e execrados, e a gente vê uma tendência a se falar muito em afastamento, em cortar relações, em se distanciar, porque não se deve ficar próximo de uma mãe narcisista, uma mãe controladora, uma mãe manipuladora, uma mãe invasiva. Vou usar aqui mais o termo porque a gente está fazendo esse vídeo aqui especificamente para mães, mas também se aplica muito aos pais, né? Embora as dinâmicas sejam um pouquinho diferentes, elas estão muito relacionadas. A própria visão que você tem da sua mãe está muito relacionada com a visão que você tem do seu pai e com a sua relação com seu pai e vice-versa. Mas esse é assunto para outro vídeo. A questão aqui é, com essa tendência, e a gente vê, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver que muitos terapeutas, inclusive, ficam incentivando essa prática desse afastamento, incentivando essa visão polarizada a respeito da mãe. Eu trouxe essas duas visões aqui para começar o nosso assunto, porque a grande questão que eu quero trazer aqui nessa conversa é: será que essa nova visão, esse novo paradigma na forma de lidar com os pais é realmente efetivo para a gente curar a nossa relação, para a gente curar as feridas e os traumas que a gente tem dessa relação? E antes de eu continuar e trazer aqui a minha visão a respeito desse assunto, quero enfatizar uma coisa. Se você tem uma visão muito materialista da vida, pode ser que você provavelmente vai discordar de várias coisas que eu vou falar aqui. Se você está muito ferido ou ferida, ainda tem muitas mágoas a respeito dos seus pais, muito provavelmente o seu primeiro impulso vai ser discordar de tudo que eu vou falar aqui, ficar até com raiva, talvez, de alguns pontos que eu vou trazer. Mas, se você quer curar essa relação, te peço que abra o seu coração, porque eu entendo qualquer sentimento que você venha a ter aí nesse sentido, porque eu já vivi isso, já experimentei isso. E quero enfatizar também que a minha visão aqui é a visão da minha experiência em relação a isso, é uma visão baseada na filosofia, na psicologia do yoga e numa visão bastante espiritualista. Essas filosofias antigas, filosofias ancestrais, elas têm uma visão espiritualista, consideram que a gente vive várias vidas, a própria astrologia também vai trazer uma visão reencarnatória. Então, eu vou trazer esse ponto de vista que eu sugiro que você conheça, porque eu também não fui uma pessoa que sempre teve muita certeza a respeito dessa visão mais espiritualista, mas eu sempre tive aberta a poder conhecer outros assuntos, e foi isso inclusive que me ajudou a resolver muitas questões, especialmente essa questão com a minha mãe, que na verdade foi a base para começar a resolver outras questões. Então, abre seu coração, ouve com muito amor, com muita tranquilidade, digere, e o que fizer sentido para você, você guarda. O que não fizer sentido para você, você ignora. Ou deixa ali em stand-by para você pensar num outro momento, ok? Dito isso, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você agora é que, se você acredita que sua mãe é narcisista, que sua mãe é controladora, manipuladora, histriônica, todas essas classificações que temos aí hoje em dia para falar das personalidades das mães, muito provavelmente você está certo ou certa. Eu acho que tem uma grande chance de você estar certo, sim. Tem também uma chance de que você seja um pouco problemático, mas tem grande chance de que você esteja certo. Porém, existem duas verdades muito duras que eu preciso te contar. A primeira delas é que usar este fato de que sua mãe é alguma dessas coisas, né, tem uma personalidade de algum desses tipos aí que são realmente muito complicados, para justificar os seus sentimentos e as suas atitudes em relação à sua mãe, não vai curar a dor que você sente, a dor das feridas que foram abertas por causa desse relacionamento, e pode inclusive gerar impactos muito negativos na sua vida sem que você nem perceba. O segundo ponto é que, se você tem problemas, tem desafios, tem muitos obstáculos em outras áreas da sua vida, muito provavelmente
mesmo que você tenha um bom relacionamento com a tua mãe, a visão que você tem a respeito dela pode ser a origem desses seus obstáculos, desses seus desafios. Então, para começar a entender o que isso significa e como resolver esse processo, você precisa compreender 3 premissas básicas de qualquer processo terapêutico, qualquer processo de cura emocional que seja numa visão não materialista. Ou seja, numa visão holística, que considera que você é um ser com corpo, mente, espírito, que considera a influência da sua vibração, que considera a existência da lei da atração. Isso é o que eu chamo de uma visão não materialista ou uma visão espiritualista. A primeira premissa é que a gente não pode se curar no mesmo lugar que a gente adoeceu. Isso é uma frase que a gente ouve muito, não sei quem é o autor, mas ela é uma verdade dentro dessa visão. Porque o seu ambiente, as pessoas com quem você convive, influenciam as suas questões, a sua forma de ser, as suas dores emocionais, os seus problemas, as questões que você está vivendo, tudo isso, a sua energia, a sua vibração de uma forma geral é influenciada pelo seu ambiente, pelas pessoas que você convive. Então, se você vive num ambiente, no mesmo ambiente que tua mãe, na mesma casa, com muita proximidade nessa relação, e essa relação é uma relação muito desafiadora, que te coloca numa vibração muito baixa, pode ser realmente que seja necessário você se afastar dela. Mas isso por si só não vai resolver o seu problema. E isso é a coisa mais importante que você tem que se lembrar aqui para entender tudo que eu vou falar. Se afastar não vai resolver o problema, mas é um primeiro passo que pode sim ser necessário. E por quê? Porque a nossa segunda premissa é que tudo que a gente manifesta na nossa realidade, tudo que faz parte da nossa realidade externa, é um reflexo daquilo que a gente sente, das nossas crenças, dos nossos paradigmas, da forma como a gente se sente, que é o que determina a nossa vibração. Então, se você sai daquele ambiente, do convívio com a tua mãe ou com alguma situação, uma pessoa que te causa sentimentos negativos, que ativa as suas feridas, você abre um espaço, sim, para você começar a se curar, mas se você não resolver internamente esses sentimentos, o que vai acontecer? Você vai atrair outras situações e outras pessoas que vão te proporcionar esses mesmos sentimentos, essa mesma forma de lidar com as situações. E isso acontece por quê? Porque aquela vibração ainda está em você. Então, é fundamental que o segundo passo que você dê seja se curar. Porque se você se afasta, mas ainda tem aqueles mesmos sentimentos sobre a sua mãe, sobre as situações que você viveu com ela, isso é um sinal claro de que você ainda não se curou, porque essa segunda premissa é justamente de que, se uma cura realmente aconteceu, o sentimento que você tem em relação à situação ou à pessoa envolvida é um sentimento mais neutro, mais brando e eventualmente de amorosidade. E a prova disso vai ser justamente a premissa 3, que é você vai parar de atrair pessoas e situações que te promovem aquele mesmo sentimento. Inclusive tem até um outro ditado, não sei se eu vou me lembrar muito bem, mas ele fala mais ou menos assim, que se você tem um problema, né, se você não está bem, não adianta você sair daquele lugar, porque qualquer lugar que você vá, você está indo junto, né? Ou seja, quando a gente não está bem, a gente não está por algo que existe dentro da gente, não pelo que está fora em si, porque o que está fora é um reflexo, né? Então ele vem até um pouco em contrapartida a essa ideia de que a gente precisa sair do lugar que nos adoeceu. A gente precisa sim, mas se a gente não resolver internamente as nossas questões relacionadas aos problemas que a gente tinha nesse lugar inicial, as coisas não vão mudar. A gente vai criar uma nova atmosfera igual àquela anterior. Então, de uma forma mais conceitual, a gente pode dizer o seguinte: tudo que você atrai é consequência da sua vibração predominante e das escolhas que você faz. Já a sua vibração é o resultado daquilo que você sente a maior parte do tempo, seja por conta de crenças conscientes e inconscientes que você tem, significados que você deu para a sua história, tanto conscientes quanto inconscientes, seja pelas emoções que predominam aí na sua mente ao longo do seu dia. E por fim, as suas crenças, os significados e as emoções que predominam aí na sua mente são resultados dos pensamentos e comportamentos que você escolhe focar na maior parte do seu tempo. Ou seja, quanto mais você foca
nessas ideias de que todos os seus problemas e os seus traumas e as suas questões são culpa das coisas horríveis que a tua mãe fez pra você, e pode ser que elas sejam sim horríveis, mas quanto mais você foca nisso, mais você alimenta essas suas crenças, mais você alimenta suas feridas emocionais de rejeição, abandono, traição, injustiça, rejeição. E com isso, mesmo que você corte totalmente a relação com a tua mãe, se esses sentimentos estiverem em você, você vai atrair novas situações do mesmo tipo para você se sentir rejeitado, humilhado, traído, injustiçado, que mais? Abandonado. E como a forma que você se sente influencia nas suas ações, como eu falei lá no começo, e as suas ações influenciam na forma como você se sente, você vai entrando nesse ciclo vicioso de atrair relacionamentos e situações que vão reforçar todos esses sentimentos que começaram lá na relação com a sua mãe. E por quê? Porque essa é a lei do karma. Não tem como você mudar isso. É causa e consequência. Vibração, manifestação. E isso vai se repetindo, funciona dessa maneira e vai ficar se repetindo num ciclo sem fim até que você faça o quê? Que você mude a sua vibração, que é a única coisa que você pode fazer por conta própria, é a única coisa que você pode escolher. Aliás, é para isso que a gente está aqui. Esse é o nosso propósito. Esse nosso corpo, ele é da forma que é devido aos karmas que a gente traz de outras vidas. Inclusive, mudar a nossa vibração é justamente o que a gente veio fazer aqui. Esse é o nosso propósito, é o propósito da nossa existência. Mudar a nossa vibração para poder sair desse ciclo kármico que a filosofia chama de samsara. E como que a gente faz isso? Primeira coisa é assumir a autorresponsabilidade. Ou seja, assumir a missão pessoal de se curar, de ressignificar a sua história, mudar a sua visão de mundo, seus paradigmas, porque no fim das contas é só você que pode se curar. Não adianta achar culpados, né? Dentro dessa visão, na verdade, você manifesta a sua vida por causa da vibração que você tem. Então, você precisa de autorresponsabilidade dentro dessa visão, você precisa assumir responsabilidade por isso, por fazer o que tem que ser feito, independente do que os outros fizeram, dos culpados, da sua mãe, do seu pai ou de qualquer situação que o mundo tenha te proporcionado. E há quem diga, inclusive, né, que já vi muitas pessoas que têm essa visão materialista falando que isso é um absurdo porque isso é culpar a vítima. Mas a verdade é que na visão espiritualista não existem vítimas. A gente está aqui vivendo uma linda experiência ao longo da eternidade em que a gente vai experienciando e aprendendo e vamos vivendo coisas, e à medida que a gente faz escolhas que não são direcionadas para o amor, a gente cria um karma e aí a gente tem que viver uma nova experiência para poder transformar aquela experiência em amor. E é por isso que a gente vai, ao longo das nossas inúmeras existências, reencontrando centelhas divinas com as quais a gente já teve outras experiências e a gente não soube se amar, a gente se encontra novamente para isso, né? Inclusive, os pais normalmente são relações kármicas que a gente encarna nessas famílias, né? Como pai, irmão, mãe, nessas relações, esses laços inquebráveis, justamente porque é necessário resolver, né? Essa é a visão. E dentro dessa visão, você é atraído para os seus pais vibracionalmente. Dentro dessa visão também, você vai estar ali naquela família, você vai nascer numa família específica, justamente porque eles vão te proporcionar todas as experiências necessárias para você cumprir o seu propósito, aquele propósito que vai te possibilitar limpar os seus karmas, desde que você transforme todos esses sentimentos negativos e esses conflitos em amor. E uma coisa que eu gosto muito de pontuar quando eu falo sobre esse assunto é, mesmo que você não acredite nessa visão, em todos esses detalhes que eu coloquei aqui de uma forma bem breve a respeito da sua relação com seus pais e das condições às quais eles te proporcionaram, uma coisa é fato. Não existe outra forma de você se sentir bem, sair do sofrimento, que não seja mudar a sua visão de mundo, sobre a vida, sobre a sua família, sobre as situações que você viveu. Porque se você se mantiver numa posição de vítima, você vai estar sempre na posição de sofrimento, porque afinal de contas, vítima não tem poder. Você vai estar sempre numa posição de quem está à mercê da vontade do outro, das atitudes do outro. Então,
apontar culpado, se ficar nessa posição de vítima, só vai baixar tua vibração, baixar tua autoestima, tua autoconfiança, teu poder pessoal e te manter estagnado exatamente aí onde você está. Então, uma vez que você tenha entendido essa questão da autorresponsabilidade, que você é o responsável pela sua própria cura, aí você precisa partir para o segundo estágio, que é ressignificar a sua história. E isso, meus amigos e minhas amigas, sinto informar, mas não cai do céu. Raramente você vai ter um super mega insight assim, do nada, aleatório, sem ter corrido atrás, através de estudo, através de práticas, para você construir o seu merecimento de compreender a situação que você está querendo curar e poder então receber aí o conhecimento que você precisa para poder finalmente se sentir melhor e começar a mudar de vida. Como diz o Swami Vivekananda, que é um mestre de yoga, um dos principais expoentes do yoga no Ocidente, ele fala que todo mundo tem o direito de ter acesso ao conhecimento, desde que se dê ao trabalho de buscar. E por que a gente precisa do conhecimento? Bom, aí a gente já começa a entrar na esfera do como, que é o que importa aqui. Como ressignificar a sua história? E é aqui que eu, como terapeuta, como astróloga, como professora de yoga e meditação, posso ajudar você, compartilhando com você, que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, todos os passos que eu segui para me curar, e sigo ainda, porque ainda estou me curando de muitas coisas, e que eu compartilho e ajudo os meus alunos, os meus clientes, a percorrerem para que eles consigam também se curar das suas próprias questões. Então, papel e caneta na mão, que agora eu vou te falar quais são os 3 pilares do Swadharma Yoga, que é o que você precisa construir, né? Os 3 pilares que você precisa construir para curar essa sua relação com a sua mãe, ressignificar a sua história e poder, enfim, viver uma vida mais digna, mais feliz, desbloquear todas as questões aí que você tem meio travadas na sua vida e que estão possivelmente relacionadas com o seu relacionamento com sua mãe. Então vamos lá, primeiro pilar, Svadhyaya, que é o autoconhecimento, ou seja, o autoestudo que você consegue fazer através do conhecimento. Segundo pilar, Sankalpa. Sankalpa significa intenção ou construção mental. No método, ele está relacionado exatamente à clareza que você precisa ter sobre onde você está, de onde você veio, para onde você pretende ir, né, para que você mantenha esse foco e construa a mentalidade que você precisa para alcançar esse novo lugar que você deseja chegar. E por fim, o terceiro pilar, que é o Sadhana. Sadhana é a disciplina, a rotina, são as ações que você vai realizar para botar em prática, para poder dar forma a todas aquelas suas intenções. E no método a gente fala em ações tanto no sentido de fazer a prática em si, a prática de yoga, de meditação, aquelas práticas energéticas que vão te centrar, como também as ações práticas mesmo que você vai fazer na vida, né? O que a gente chama do yoga fora do tapetinho. Então, nesse processo, a filosofia do yoga, ela vai te dar todo o conhecimento, todos os conceitos necessários para você entender como a sua mente funciona, como a mente de qualquer pessoa funciona, na verdade, inclusive a da sua mãe. E tendo essa compreensão, você já começa a integrar um monte desses seus sentimentos que você tem. Porque você começa a entender o porquê que sua mãe faz o que faz, por que você faz o que faz, por que vocês se relacionam de determinada maneira, e aí trazendo a astrologia para esse processo, você vai ter ainda mais clareza, porque a astrologia traz uma compreensão da sua mente em específico. A astrologia ela é um sistema que usa essa interpretação do simbolismo dos astros para poder explicar a nossa psique. E em se tratando da relação com a sua mãe, a gente vai ter alguns elementos bem específicos no mapa que vão falar dessa relação. O primeiro deles é a lua. A lua vai falar de nutrição, como eu cuido e como eu espero ser cuidada, qual é a percepção que eu tenho da minha mãe, como eu vejo ela, como eu me nutro, como eu nutro o outro nas minhas relações, como eu lido com as minhas emoções, como eu reajo diante das situações quando certas emoções, certos sentimentos são ativados, quando certas feridas são ativadas nas situações que eu vivo na minha vida.
Tudo isso vai ser dado pelo signo onde a minha lua se encontra. Já a casa onde minha lua se encontra vai mostrar qual área da minha vida é mais influenciada por essa relação com a mãe. Então você consegue ver ali muitos dos seus bloqueios naquela área, você vai conseguir entender como que a sua relação com a sua mãe está influenciando de uma forma muito específica, ou influenciou de uma forma específica para que você estivesse vivendo a situação que você está vivendo agora, naquela área da sua vida. Um outro ponto que vai falar dessa relação com a mãe, com a família, com a ancestralidade, vai falar como você se relaciona não somente com essa sua família de origem, mas também como você vai cuidar e se relacionar com a sua família, aquela família que você vier a construir, ou que você talvez já tenha construído. É a casa 4, que é a casa regida pela lua, assim como também o signo de Câncer, que é o signo regido pela lua, porque esse signo ele traz esse arquétipo da mãe, do cuidador, do nutridor. E aí a casa onde está esse signo, assim como os planetas que estão nesse signo e nessa casa, tudo isso vai falar de como você lida com essas questões emocionais, como você lida com essas questões da família, como você se lida com a sua mãe, os aspectos entre os planetas, esses planetas que vão estar aí nessa casa, os aspectos dos outros planetas com a sua lua, tudo isso vai mostrar como é que se configura essa relação com a sua mãe. Então, é uma coisa relativamente complexa de se interpretar, não é simplesmente saber, eu tenho a lua em tal coisa e necessariamente meu relacionamento com minha mãe vai ser assim. Não, vai ter muitas coisas que vão falar sobre esse seu relacionamento e eles precisam ser vistos em conjunto. Pode ser que você até se identifique bastante a partir da sua lua, você já consiga ter na verdade, pode ser não, é possível já você ter bastante informação a respeito dessa sua relação com a sua mãe, se você fizer um estudo profundo da sua lua. Mas você vai entender todos os detalhes e as nuances quando você faz essa interpretação completa, considerando todos esses elementos em conjunto, como eles conversam entre si. E aí quando você integra esses conhecimentos filosóficos, que são mais genéricos, né, que falam sobre como a coisa funciona de uma maneira geral, como a psique funciona, mas esses conhecimentos da astrologia, especificamente no seu mapa astral, com toda essa interpretação mais completa, você integra isso, o que acontece? Você ganha um profundo autoconhecimento, uma possibilidade, né? Literalmente um mapa, você pode construir um mapa de todo o seu processo de crescimento pessoal nessa sua relação com a sua mãe e nas áreas da sua vida que estejam ali bloqueadas por causa da relação com a sua mãe, que basicamente normalmente são todas as nossas relações, vão ter alguma influência disso, né? Não tem como negar. Mas você consegue, a partir desse processo, ter informações muito precisas para você realmente transformar essas informações em ações concretas. E aí você vai entender, por exemplo, eu preciso desenvolver mais paciência, mais presença, preciso melhorar minha capacidade de fazer escolhas, preciso melhorar minha organização, preciso descansar mais, agir mais, por exemplo, fazer um atendimento de uma pessoa e ela traz para mim a história dela, qual é a situação que ela está vivendo, o que ela quer resolver, a gente consegue dar soluções bem práticas e aplicáveis na vida real, coisas bem concretas. E aí você começa a construir de fato uma mudança nos seus comportamentos e, consequentemente, uma mudança nos seus paradigmas. E aí, obviamente, nesse processo, o conhecimento não é o suficiente. Você precisa limpar suas energias. Você tem ali um monte de memórias, um monte de energias estagnadas no seu corpo, nas suas células, emoções que vão estar presentes ali por conta das experiências que você teve. E você precisa aprender a gerenciar essas emoções, aprender a lidar com elas, aprender a lidar com seus sentimentos. E para isso você precisa desenvolver presença, expandir a tua consciência, sua capacidade de autopercepção. E isso você vai fazer através das práticas de yoga e de meditação. E aí vale enfatizar aqui que se você não tem muito conhecimento ainda sobre yoga não é somente postura. A própria meditação, na verdade,
é uma prática do yoga. Você tem técnicas de respiração, você tem as posturas também, tem outras técnicas de limpeza, você tem uma série de maneiras que você pode praticar yoga que vai te ajudar a trabalhar a sua mente, o seu equilíbrio emocional, o seu controle emocional, o seu controle mental, para que você consiga selecionar melhor os seus pensamentos, limpar a sua mente, modificar as suas energias, modificar a sua vibração através dessa mudança de como você se sente de uma forma deliberada. E à medida que você vai fazendo isso, você vai ganhando autodomínio, autocontrole, vai expandindo a sua intuição, vai se tornando mais capaz de estar presente nas situações para tomar as decisões melhores para você, para não piorar as situações, né? E aí, na prática, nessa relação com a sua mãe especificamente, você vai conseguir coisas como compreender se o problema é ela mesmo ou é você, né? Que vai te trazer essa clareza também. Esse é um ponto importante. A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Qual é a contribuição de cada um na história. Caso você chegue à conclusão de que realmente a sua mãe é uma pessoa invasiva, manipuladora ou qualquer outra coisa nesse sentido, aí você vai conseguir desenvolver essa capacidade, essa habilidade de comunicar os seus limites de uma forma respeitosa, mais firme, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, especialmente quando se trata de pai e mãe. Se você tem muito esse paradigma do respeito e da obediência aos pais, pode ser que você se sinta muito culpado ou culpada de falar não para os seus pais, de falar não para sua mãe, e aí você vai conseguir desenvolver essa habilidade também de pensar nas suas necessidades e colocar limites, até onde a outra pessoa pode chegar, né? Pode invadir o seu espaço, vamos dizer assim. Você vai conseguir entender se é necessário realmente você se distanciar, quanto se distanciar, por quanto tempo se distanciar, quando voltar, né? Porque isso normalmente é necessário, em algum momento pode ser necessário você fazer esse retorno. Eu gosto de falar sempre isso, né? Porque eu acho que, a não ser que realmente você tenha uma mãe assim que seja uma pessoa do mal, que seja uma pessoa assim que realmente não está nem um pouco disposta a mudar de vida, a se tornar uma pessoa melhor, normalmente você vai ver os resultados dessa sua mudança interna na sua mãe também. E eventualmente você vai conseguir criar essa aproximação e a prática, né, o desenvolvimento da consciência e da percepção que a prática te possibilita, vai te mostrar, inclusive, quando é o momento de você começar a fazer esse processo de retorno e como fazer de uma maneira que não te agrida, que não fira a sua própria dignidade e as suas necessidades. Vai também, nesse caso, te ajudar a fazer esse processo de uma maneira assim mais consciente, sem ser reativo, porque estava com raiva, porque brigou, porque não tem mais paciência, mas sim de uma forma consciente, uma decisão ali, realmente não, é o momento de eu fazer isso, eu preciso fazer isso. E quando você consegue tomar esse tipo de decisão de uma forma consciente, automaticamente você já vai levar muito menos culpa nesse processo, né? E é claro que ainda assim pode existir um pouco dessa culpa, mas você vai conseguir lidar com essa culpa de uma maneira muito mais tranquila e eventualmente até limpar o seu coração dessa culpa. E por fim, né, eu acho que o principal de tudo é que você vai conseguir, se você se mantiver nesse processo firme com as suas práticas, você vai conseguir transmutar esses sentimentos, porque, gente, yoga é para isso, é pra gente transmutar, né? Yoga é a ciência do autoconhecimento, é a ciência que estuda a mente, a alquimia mental, e são as práticas que possibilitam a gente fazer essa alquimia mental, que é o que? Equilibrar o nosso masculino, nossa capacidade de agir, de ter objetivos, a nossa mente, com o nosso feminino, que é a nossa capacidade de receber as nossas emoções. São as práticas que equilibram todos esses aspectos da nossa mente, que são muito bem explicados ali pela astrologia, para que a gente consiga co-criar a realidade que a gente deseja para a nossa vida. E por fim, a cereja do bolo aí nesse processo em que a gente usa a astrologia e o yoga, tanto em termos
filosóficos quanto na prática, a gente tem as terapias vibracionais. As terapias vibracionais são inúmeras, são todas aquelas terapias que vão trabalhar de uma forma holística no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico também, e existem inúmeras delas, mas eu trabalho especialmente com o Reiki através das meditações guiadas e dos mantras, e trabalho bastante com a aromaterapia. Então, quando você tem dificuldades, por exemplo, para criar a sua rotina de práticas de yoga, de meditação, dificuldades até de se comprometer com o estudo que você precisa, ou de despertar certas forças em você, como por exemplo a coragem de dizer não, a coragem de tomar uma atitude ali diante de uma situação desafiadora, a amorosidade para lidar com as situações, você pode usar das terapias vibracionais, que elas vão ser um auxílio externo para poder te ajudar a desenvolver em você certas habilidades, enquanto você ainda não consegue fazer isso de uma maneira autônoma, que é uma habilidade que você vai desenvolvendo à medida que você vai praticando yoga e a meditação. Você vai se tornando cada vez menos dependente das terapias vibracionais, de coisas externas em geral. Mas, mesmo depois que você já pratica, e nesse processo de construção dessas habilidades, as terapias vão ajudar muito. O Reiki é uma técnica de cura pelas mãos, em que eu vou canalizar a energia cósmica, a energia Reiki, a Grande Mãe, Espírito Santo, qual outro nome que a gente tem? A deusa. Essa energia cósmica, essa energia divina, que é a energia na qual tudo se forma, isso é o Reiki. No Reiki, no atendimento presencial, a gente vai fazer isso com imposição de mãos. Mas num atendimento à distância ou num grupo, eu faço isso através da música e através das meditações guiadas, através do meu pensamento. Existem outras formas de a gente transmitir essa energia, e ela vai trabalhar assim de uma forma integral. Eu não preciso muito interferir, né? Só preciso canalizar e intencionar que chegue até você, mas ela tem a sua inteligência própria e sabe o que você precisa. Já a aromaterapia é algo onde a gente vai com um pouco mais de precisão. Então a gente tem óleos essenciais para tudo que você imaginar, e aí você pode, por exemplo, se você precisa de mais energia para manter a sua rotina, para fazer as coisas que você precisa fazer, você pode usar um óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo. Você pode, se você precisa de mais concentração, tá com a mente muito confusa, o próprio hortelã-pimenta ou um óleo essencial de limão siciliano com o hortelã ou com o manjericão vai te ajudar na concentração. Se você precisa despertar o seu poder pessoal, sua autoconfiança, sua autoestima, você pode usar o bergamota. Se você precisa relaxar, o bergamota também vai ajudar. Lavanda vai ajudar. Se você precisa despertar uma amorosidade, melhorar a sua forma de lidar com as coisas, sua capacidade de receber, essa energia mais feminina, aí você já pode usar, além do lavanda, do bergamota, que trazem esses aspectos também de relaxar, você pode usar um gerânio, você pode usar um óleo essencial de rosas, de jasmim. Tem várias opções, que aí dependem de cada caso, de cada pessoa, do que a pessoa está buscando, do que ela está vivendo. Enfim, são muitas opções e também são muitas coisas para falar a respeito dessa relação, né? Essa relação que é tão complexa, que se eu fosse falar aqui de tudo, né, observando, depois que comecei a escrever o roteiro para falar aqui desse vídeo, eu percebi que daria para fazer um curso só sobre relacionamento com a mãe, porque isso tem muitas influências na nossa vida, vai influenciar na nossa relação com o feminino, na nossa relação com a prosperidade, vai influenciar na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, no nosso poder pessoal, né, no nosso sentimento de merecimento. Vai influenciar em tudo na nossa vida, e é muito importante, muito fundamental a gente se curar. Inclusive, eu tô vendo aqui, na verdade, que pelo tempo que a gente já tem aqui de gravação, esse vídeo já vai ficar provavelmente super extenso, e eu ainda tinha várias coisas, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história nesse processo, que eu acho que vale a pena ser compartilhado. Faz muito tempo que eu vivenciei algumas coisas muito importantes nesse processo, e que sinto de compartilhar isso.
mas se eu for fazer isso, esse vídeo aqui vai ficar imenso, mais do que provavelmente já vai estar. Então eu vou decidir agora que eu vou separar, vou fazer uma parte 2, onde eu vou contar essa história para vocês e vou deixar também uma meditação muito especial para você poder começar a processar essas informações, começar a trabalhar internamente os seus sentimentos nessa relação. Então, compartilha esse vídeo aqui com quem você conhece, que você sabe que tem dificuldades nesse relacionamento com a mãe, né? Compartilha com a sua mãe, porque se você tem problemas com ela, é muito provável que ela também tenha tido com a mãe dela. Então, se vocês fizerem esse processo de cura juntas ou juntos, muito provavelmente vocês vão conseguir avançar nesse processo com muito mais rapidez. Então, se sua mãe tiver abertura para você falar desse assunto, abertura para poder trabalhar terapeuticamente essas questões junto com você, isso vai ser incrível. Eu compartilho muitos dos meus processos com a minha mãe também, e à medida que eu comecei a conseguir fazer isso e compartilhar com ela as coisas que eu estava aprendendo, eu percebi que esse processo de cura da nossa relação se expandiu muito. Então esse é o meu conselho para você. Se você gostou também, além de compartilhar, não esquece de curtir, deixe o seu comentário aqui. Se você puder compartilhar a sua história também, vai ser maravilhoso. Eu gostaria muito de conhecer o que vocês estão vivendo nesse processo, nesse aspecto da sua vida. Conta pra mim também como que esse vídeo te ajudou, se clareou alguma coisa aí. O que mais? Me segue no meu Instagram, @pri.benites. E claro, se você quer começar a praticar yoga, meditação, quer experimentar o Swadharma Yoga, quer fazer uma consultoria astrológica, quer entrar na escola do Dharma para praticar yoga online comigo, quer fazer uma mentoria terapêutica que é baseada totalmente na astrologia, no yoga, através do método Swadharma. Enfim, se você quer a minha ajuda para viver esse processo de cura emocional, transformar a sua relação com a sua mãe, transformar as suas outras relações também, né? Quer contar com a minha ajuda para te guiar nesse processo, é só você entrar em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo vai ter todos os links para você entrar em contato. E aí lá pelo Instagram também você pode me chamar pelo direct, que aí a gente vai conversar e eu posso te dar mais detalhes de como é que funciona o meu trabalho, como é que eu posso te ajudar, ok? Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Namastê!